Se você acha que para conquistar pernas fortes e definidas precisa encher o treino com 20 exercícios diferentes, deixa eu te contar uma verdade que pode até doer um pouco. Você provavelmente está gastando energia à toa. A real é que fazer volume sem inteligência só vai te deixar cansado. E não necessariamente mais forte. Quantas vezes você saiu da academia com a perna tremendo, suando, acreditando que aquilo era sinal de evolução? Pois é, esse é um dos maiores enganos. Tremor não significa hipertrofia. Cansaço não é sinônimo de resultado. O que manda de verdade é o estímulo certo, aplicado do jeito certo, no exercício certo. E é aí que mora o segredo dos treinadores mais experientes. Eles não lotam a ficha de treino com 20 movimentos aleatórios. Pelo contrário, eles escolhem apenas alguns exercícios-chave que realmente ativam os músculos de forma completa, respeitando sua biomecânica, sua idade e até sua recuperação. E se você já passou dos 50, isso faz ainda mais diferença. Porque depois dessa fase da vida, a gente não tem tempo nem energia para desperdiçar em coisa inútil. O que a gente precisa é de estratégia. Precisa de exercícios inteligentes, que fortaleçam não só os músculos, mas também as articulações, previnam lesões e ainda melhorem a qualidade de vida fora da academia. Eu sei que muita gente se sente perdida, tentando copiar treinos da internet ou seguindo aquela velha lógica de quanto mais, melhor. Só que a verdade é exatamente o oposto. Menos é mais. Menos exercício mal escolhido, mais resultado com os movimentos corretos. Menos desgaste sem propósito, mais evolução real e visível. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Apenas 5 exercícios, simples mas poderosos, que se aplicam a qualquer pessoa que queira pernas fortes, firmes e definidas depois dos 50. Essa é a base que separa quem treina de verdade de quem só se ilude na academia. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal. Deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. Exercício 1. Agachamento. O agachamento é muito mais do que um simples exercício de academia. Ele é a base de qualquer treino de pernas bem estruturado. E não é à toa que ganhou o título de Rei dos Exercícios. Quando você agacha, não está apenas treinando quadríceps ou glúteos, está envolvendo quase todo o corpo de forma coordenada. Esse movimento ativa as pernas, o core, a lombar, melhora equilíbrio e ainda acelera a produção hormonal, algo que faz toda a diferença depois dos 50 anos. E aqui vai uma verdade que pouca gente fala. Quanto mais o tempo passa, mais a gente precisa de exercícios que tragam retorno real em menos tempo. Ninguém tem energia sobrando para desperdiçar em movimentos que só cansam sem gerar evolução. O agachamento resolve isso porque é um exercício composto, que entrega força, estética e saúde em um único gesto. Ele fortalece ossos, protege as articulações e até melhora o condicionamento cardiovascular. É praticamente um treino completo dentro de um único exercício. Agora, deixa eu abrir um looping importante aqui. Muita gente acredita que o segredo do agachamento está em empilhar peso na barra e descer o máximo possível. Só que, na verdade, o que separa quem evolui de quem se machuca é a técnica. Joelhos colapsando para dentro, tronco tombando para frente ou pressa em terminar as repetições são erros clássicos que transformam o rei em vilão. Se o seu corpo não está preparado, não adianta forçar. A evolução vem do ajuste, não da teimosia. E tem mais. O agachamento é democrático. Você não precisa, necessariamente, fazer a versão clássica com barra nas costas. Existem variações que se adaptam ao seu momento. O agachamento sumô, por exemplo, abre mais a base e reduz o estresse nos joelhos. O agachamento frontal pode ser mais confortável para quem sente incômodo na lombar. Até segurar 2 halteres na frente do corpo
já pode ser o suficiente para ativar intensamente as pernas e os glúteos, sem sobrecarregar a coluna. Pensa comigo, depois dos 50, não se trata apenas de ganhar músculo. É sobre ter independência, confiança e segurança nos movimentos do dia a dia. Subir escadas sem dor, levantar da poltrona sem esforço, carregar sacolas do mercado sem medo de travar a lombar. É aí que o agachamento mostra seu verdadeiro valor. Ele te dá a autonomia de viver melhor, sem ficar refém de dores e limitações. E o mais incrível é que esse exercício ainda tem efeito no cérebro. Estudos recentes mostram que movimentos compostos como o agachamento estimulam a liberação de fatores neurotróficos, proteínas que protegem e renovam os neurônios. Ou seja, enquanto você fortalece suas pernas, também está ajudando a manter a mente afiada. Poucos exercícios oferecem uma troca tão completa. Por isso, se você estava em dúvida sobre qual deveria ser a base do seu treino de pernas, a resposta é clara. Comece pelo agachamento. Ele é o alicerce sobre o qual todo o resto vai ser construído. Mas não para por aí, porque existe outro exercício que atua como complemento perfeito, e é justamente onde a maioria das pessoas negligencia. Exercício 2. Cadeira flexora. Se o agachamento é o rei, a cadeira flexora é aquele aliado estratégico que muita gente ignora, mas que faz toda a diferença para manter suas pernas fortes e equilibradas. E eu já vou te explicar por quê. Quando falamos de pernas, a maioria só pensa em quadríceps e glúteos. Só que existe um grupo muscular que fica meio esquecido nos treinos, mas que tem papel vital na performance e na saúde. Os posteriores de coxa, conhecidos como isquiotibiais. Esses músculos são responsáveis não apenas pela estética da parte de trás da perna, mas principalmente pela proteção das articulações. Eles cruzam tanto o quadril quanto o joelho, o que significa que estão diretamente envolvidos em quase todos os movimentos do dia a dia. E sabe o que acontece quando essa região não é bem trabalhada? O risco de lesões aumenta drasticamente. É por isso que tanta gente acima dos 50 sofre com dores na lombar ou até estiramentos na coxa, porque negligenciou justamente essa musculatura. A cadeira flexora entra em cena para resolver esse problema. Diferente dos exercícios compostos, que até ativam os posteriores, mas de forma secundária, ela isola totalmente essa musculatura, permitindo que você foque no fortalecimento com precisão. E aqui não é sobre carga absurda, e sim sobre controle. É sentir cada centímetro do movimento, segurar a contração e garantir que o músculo está recebendo o estímulo certo. Outro ponto que pouca gente percebe. Fortalecer os posteriores de coxa também significa proteger a coluna. Quando os isquiotibiais estão fortes, eles estabilizam a pelve e ajudam a distribuir melhor as cargas. Isso reduz a sobrecarga na lombar e, consequentemente, diminui aquele incômodo clássico que atrapalha não só os treinos, mas a rotina inteira. Quer prevenir dor nas costas? Trabalhe os posteriores. E não para por aí. A cadeira flexora ainda traz um benefício direto para a postura. Pense no quanto passamos tempo sentados, encurtando essa musculatura. Ao treinar de forma consciente, você não só fortalece, como devolve equilíbrio ao corpo, melhorando até sua forma de caminhar. É aquele detalhe que ninguém vê no espelho, mas que muda completamente como você se sente. Agora, deixa eu reforçar uma coisa. A execução correta é o que transforma esse exercício de simples em poderoso. Nada de embalo ou pressa para terminar a série. O segredo está em controlar cada fase do movimento, sem compensar com o quadril ou com a lombar. É nesse cuidado que você vai tirar o máximo proveito da cadeira flexora e ainda se proteger contra lesões. Por isso, se o agachamento constrói a base da sua força, a cadeira flexora é o exercício que fecha a conta garantindo equilíbrio muscular e proteção. Só que ainda falta um detalhe que pode mudar completamente
a forma como suas pernas respondem ao treino. E é justamente isso que vem no próximo exercício. Exercício 3. Cadeira extensora. Se tem um exercício que causa polêmica nos treinos de perna, é a cadeira extensora. Muita gente fala que não serve, outros juram que é indispensável. A verdade? Quando bem utilizada, ela é uma das melhores formas de fortalecer os quadríceps de maneira isolada, especialmente depois dos 50 anos, quando essa região tende a perder massa muscular com mais facilidade. Os quadríceps não são apenas músculos grandes que deixam a coxa com aparência mais definida. Eles são fundamentais para a saúde do joelho e para praticamente todos os movimentos do dia a dia. Levantar da cadeira, subir escadas, caminhar com firmeza. É por isso que negligenciar essa região pode custar caro, principalmente com o avanço da idade. E aqui entra a cadeira extensora, como a ferramenta perfeita para dar atenção especial a esse grupo. Diferente do agachamento, que distribui o esforço entre várias musculaturas, a cadeira extensora concentra a carga diretamente nos quadríceps. Isso significa que você consegue fortalecer de forma específica uma região que, se enfraquecida, gera dor, instabilidade e até dificuldade de locomoção. Para quem já sente o joelho falhando ou sofre com aquela insegurança ao subir um degrau, esse exercício pode ser um divisor de águas. Outro detalhe pouco falado é o papel da parte interna do quadríceps, o famoso vasto medial. Esse músculo é como uma espécie de cinto de segurança do joelho, ajudando a manter a articulação estável. E adivinha qual exercício consegue ativar essa região de forma mais intensa? Exatamente, a cadeira extensora. É por isso que ela não pode ser vista apenas como um exercício de estética. Ela é, na prática, uma forma de blindar suas articulações. Mas atenção! O que vai definir se esse exercício será seu aliado ou inimigo é a execução. Fazer repetições rápidas, sem controle, ou não usar toda a amplitude do movimento é jogar fora boa parte do potencial da cadeira extensora. O ideal é subir até a extensão completa, sem travar o joelho e descer de forma lenta, sentindo cada segundo de tensão no músculo. Esse tempo sob tensão é justamente o que vai garantir evolução e proteção. E para deixar ainda mais estratégico, você pode usar a cadeira extensora não só como exercício principal, mas também como aquecimento antes do agachamento. Com cargas leves, ela ativa o quadríceps, aquece os joelhos e melhora a mobilidade, preparando o corpo para os movimentos mais pesados. É o tipo de detalhe que faz diferença não só no treino, mas também na longevidade das suas articulações. Portanto, não subestime a cadeira extensora. Ela pode parecer simples, mas é exatamente esse básico bem feito que constrói pernas fortes, estáveis e livres de dor. Mas calma que ainda não chegamos no ponto que mais vai surpreender você. Porque o próximo exercício vai acordar um músculo que, depois dos 50, muita gente nem percebe que está adormecido. Exercício 4. Hip Thrust. Pouca gente percebe, mas existe um músculo que começa a adormecer com o passar dos anos e que pode ser o responsável por dores nas costas, postura encurvada e até desequilíbrio ao andar. Estou falando dos glúteos. Sim, eles não são apenas questão de estética. Ter glúteos fortes é sinônimo de estabilidade, potência e proteção articular. E o exercício mais eficiente para ativar de verdade essa região é o Hip Thrust. Enquanto o agachamento distribui o trabalho entre várias musculaturas, o Hip Thrust coloca os glúteos como protagonistas. É justamente esse foco que faz dele um exercício indispensável para quem já passou dos 50. Afinal, quanto mais tempo ficamos sentados, mais os glúteos perdem função. O resultado? O corpo começa a compensar em lugares errados, sobrecarregando lombar, quadris e até joelhos. O Hip Thrust é como um despertador muscular,
trazendo de volta a força e a ativação natural dessa região. E não se engane, glúteos fortes não servem só para estética ou desempenho esportivo. Eles são a base de uma lombar saudável, porque funcionam como um suporte que protege a coluna contra sobrecargas. Quantas vezes você já ouviu alguém reclamar de dor nas costas? Em muitos casos, a raiz do problema está justamente na fraqueza dessa musculatura. Ou seja, fortalecer glúteos é também investir em qualidade de vida. Outro benefício enorme do Hip Thrust é a estabilidade. Glúteos firmes ajudam a alinhar o quadril, melhoram o equilíbrio e reduzem drasticamente o risco de quedas, algo que se torna uma preocupação real após os 50 anos. Além disso, esse exercício melhora a performance em movimentos básicos do dia a dia, como subir escadas, levantar peso do chão ou até caminhar em terrenos irregulares. Agora, claro, não basta só fazer por fazer. A execução correta é o que garante resultado. O ideal é manter as costas apoiadas em um banco, pés firmes no chão e levantar o quadril até formar uma linha reta entre joelhos e ombros. O segredo está em segurar por um segundo no topo, contraindo ao máximo os glúteos antes de descer de forma controlada. Nada de pressa ou embalo. Aqui o controle é mais importante que a carga. E o mais interessante, o Hip Thrust é extremamente adaptável. Se você nunca fez, pode começar só com o peso do corpo. Conforme ganhar confiança e força, vai adicionando carga de forma progressiva. Esse fator torna o exercício acessível para qualquer pessoa, independentemente do nível de condicionamento. É por isso que ele se encaixa perfeitamente em treinos inteligentes para quem já passou dos 50. Resumindo, o Hip Thrust é o exercício que devolve função, protege a lombar, melhora equilíbrio e ainda dá aquele upgrade estético que todo mundo gosta. Mas não se engane achando que acabou, porque ainda falta um último detalhe, muitas vezes negligenciado, que pode transformar completamente a força e a saúde das suas pernas. Exercício 5. Panturrilha. Se existe um grupo muscular injustiçado nos treinos de perna, esse grupo é a panturrilha. Muitos tratam como um detalhe estético, mas a verdade é que ela tem um papel muito mais importante do que deixar a perna bonita. Depois dos 50 anos, treinar panturrilhas deixa de ser vaidade e passa a ser uma questão de saúde, mobilidade e até circulação sanguínea. As panturrilhas funcionam como uma verdadeira bomba auxiliar do corpo. Cada vez que elas se contraem, ajudam o sangue a voltar das pernas para o coração. É por isso que fortalecê-las reduz o risco de inchaços, varizes e problemas circulatórios, que são tão comuns nessa fase da vida. Ou seja, trabalhar essa musculatura não é só questão de estética, mas também de prevenção. Outro ponto que muita gente esquece é a proteção das articulações. Panturrilhas fortes estabilizam tornozelos e pés, diminuindo o risco de torções e melhorando o equilíbrio. Pense em quantas vezes você anda em terreno irregular ou sobe um degrau inesperado. Se a base do corpo está fraca, a chance de cair aumenta. E queda, depois dos 50, pode significar um problema sério. A execução do calf raise é simples, mas exige consciência. O segredo está em usar a amplitude completa do movimento. Desça bem os calcanhares até sentir o alongamento e depois suba o máximo possível, segurando por um segundo no topo da contração. Nada de repetições rápidas sem controle. A panturrilha responde melhor a tempos sob tensão e repetições mais altas, justamente porque é formada em grande parte por fibras de resistência. Outra estratégia poderosa é variar a posição dos pés. Quando você faz o movimento com pés paralelos, ativa o músculo de forma equilibrada. Ao virar levemente para dentro ou para fora, trabalha porções diferentes da panturrilha, garantindo um desenvolvimento mais completo. Pequenos ajustes que fazem uma diferença enorme no resultado final. E aqui vai uma vantagem que poucos lembram. A panturrilha se recupera rápido.
Isso significa que pode ser treinada com maior frequência, até 3 ou 4 vezes por semana, sem problema. Essa constância acelera a evolução e faz com que os ganhos sejam mais visíveis em menos tempo. Portanto, não subestime esse exercício. Panturrilhas fortes não só melhoram a estética das pernas, como garantem circulação eficiente, articulações estáveis e uma base sólida para qualquer movimento. Esse é o tipo de detalhe que separa um treino incompleto de um treino realmente eficiente. Mas calma, porque agora que você já conhece os 5 exercícios essenciais, vem a parte que realmente conecta tudo. Como organizar e aplicar isso no seu treino sem cair nos erros que a maioria comete. Estratégia extra. Como organizar os exercícios no treino. Saber quais são os melhores exercícios já é um grande passo, mas existe uma questão que muda completamente os resultados: a ordem em que você executa cada um deles. Parece detalhe, mas é exatamente aqui que muita gente erra. Depois dos 50, treinar na sequência errada não só diminui os ganhos, como aumenta o risco de dor e lesão. Por isso, esse bloco extra é dedicado a te mostrar como encaixar os 5 movimentos de forma estratégica. O primeiro da lista deve ser o agachamento. Ele é o mais pesado, o que exige mais energia e concentração. Se você deixar para o final, quando já está cansado, a chance de executar mal aumenta e junto vem o risco de sobrecarregar joelhos ou lombar. Por isso, comece quando ainda está com força total, garantindo técnica perfeita e o máximo de estímulo. Depois de ativar os quadríceps com o agachamento, a melhor escolha é alternar o foco e passar para a cadeira flexora. Assim, você dá um descanso relativo para a parte da frente da coxa enquanto fortalece os posteriores. Essa alternância não só mantém a intensidade do treino alta, como também equilibra o desenvolvimento muscular, reduzindo a chance de desequilíbrios. Na sequência, entra o hip thrust. Ele dá protagonismo absoluto aos glúteos, uma região que geralmente fica adormecida pelo excesso de tempo sentado. Além de trazer ganhos estéticos, o hip thrust protege a lombar e aumenta a estabilidade do quadril. Colocá-lo nesse ponto do treino garante que você ainda tenha energia para executá-lo com qualidade, sem deixar para o final, quando já estaria desgastado. Agora sim, é hora da cadeira extensora. Aqui, a ideia é finalizar o trabalho dos quadríceps de forma isolada, garantindo aquele estímulo específico que nenhum outro exercício consegue oferecer. Ela atua como complemento perfeito para o agachamento, refinando a força e ainda blindando a articulação do joelho. Por último, fechamos com o treino de panturrilhas. E existe uma lógica clara aqui. Como elas são músculos de recuperação rápida, podem ser trabalhadas até com mais repetições e intensidade mesmo no final do treino. Essa posição garante que você já tenha dado tudo nos exercícios maiores e ainda assim consiga tirar proveito total da panturrilha sem atrapalhar o rendimento dos outros movimentos. Mas é importante lembrar, essa ordem não é uma regra fixa e imutável. Se você sente que tem pontos fracos específicos, como posteriores muito frágeis ou glúteos pouco ativos, pode ajustar a sequência para dar prioridade a essas regiões quando ainda está com energia máxima. O segredo não é seguir um manual engessado, e sim adaptar a estratégia à sua realidade. No fim das contas, organizar o treino é como montar um quebra-cabeça. Cada peça precisa estar no lugar certo para que o resultado final faça sentido. Com essa estrutura, você não só garante resultados estéticos, como também constrói um corpo mais equilibrado, saudável e preparado para o futuro. Agora, você já percebeu. Conquistar pernas fortes e definidas depois dos 50 não depende de dezenas de exercícios aleatórios, nem de treinos intermináveis que só geram cansaço. 5 movimentos bem escolhidos, aplicados com estratégia e consciência, já são suficientes para transformar seus resultados e, mais importante ainda, garantir qualidade de vida.
porque no fim das contas, não se trata só de estética. Cada exercício aqui tem uma função que vai além do espelho: fortalecer articulações, proteger sua lombar, melhorar postura, aumentar equilíbrio e até estimular a circulação sanguínea. Estamos falando de longevidade, de independência e de vitalidade. Isso é o que realmente faz diferença no dia a dia. E eu quero que você reflita. Qual foi o ponto que mais fez sentido para você nesse vídeo? Qual desses exercícios você percebeu que estava deixando de lado, mas que pode ser o divisor de águas na sua evolução? Deixa aqui nos comentários, porque eu quero ouvir sua experiência e trocar ideia com você. E olha, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. E se esse conteúdo trouxe pelo menos um insight, aquele "agora eu entendi", compartilha com alguém que também precisa treinar com inteligência e parar de perder tempo com exercícios inúteis. Juntos, a gente espalha mais informação de qualidade e ajuda mais pessoas a conquistarem não só pernas fortes, mas também uma vida mais saudável e ativa.